Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma mensagem e a temática a ser abordada hoje é pecado, definição, impacto e solução. Então hoje abordaremos acerca do pecado. Buscaremos entender um pouco sobre esta temática e para esta conversa contamos novamente com a presença do Natanael. Olá, Natanael, tudo bem com você? Olá, Nayane, olá pessoal que está nos assistindo, tudo bem, graças a Deus. E estamos de volta com um tema bastante relevante. Então é isso aí, fica ligadinho que a partir de agora começaremos o nosso estudo. A nossa primeira questão é a seguinte: como podemos definir o pecado? Ele ainda existe em pleno século XXI, Natanael? Nayane, o pecado existe em pleno século XXI. É verdade que as pessoas ao longo dos anos têm buscado esquecer que existe o pecado. A gente pode até dizer que você pode até mudar o rótulo de um frasco onde contenha veneno. Apenas o rótulo será alterado. O veneno continuará tendo o seu efeito. Assim é o pecado. Vai geração, vem geração, passam-se os anos, mas o pecado continua. Pode até dar uma nova roupagem, até tentar excluir essa palavra do dicionário, mas na essência, no seu conteúdo e principalmente nos seus efeitos, o pecado continua, como se diz o pessoal mais antigo de algumas regiões, permanece vivinho da Silva. Mas vamos para a definição. Quando a gente fala de pecado, estamos falando de desobediência a algum princípio, desobediência a alguma norma estabelecida. Quando vamos para a Bíblia, há também algumas definições que vale a pena a gente conferir para tentar trazer o conceito desta palavra tão atual, apesar de tão contestada ou ignorada no seu vocabulário, porque na prática ela nunca saiu, né, de atividade. Na prática ela permanece mais atuante do que nunca. Mas eu quero convidar o pessoal que está nos acompanhando a irmos para um texto bíblico para buscarmos essa definição de pecado, que está na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 3, o versículo 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aqui nessa passagem nós já temos uma definição de pecado como sendo iniquidade. Em algumas versões bíblicas, aqui existe transgressão da lei, de acordo à tradução da Bíblia. Nayane, quando a gente fala do pecado, a palavra que dá origem do grego ao pecado, nesses vocábulos, é hamartia, que significa, classicamente falando, errar o alvo. Então, o pecado, nos conceitos clássicos de pecado, é errar o alvo, ou seja, errar a direção. O pecado, então, partindo desse ponto de vista, desse vocábulo e dessa definição que acabamos de ler agora, na primeira epístola universal de João, capítulo 3, versículo 4, pecado, portanto, seria, Nayane, todo e qualquer delito contra Deus ou algo relacionado à sua pessoa. É claro, se você for por dicionário, você vai ver alguma coisa contrária à moral, contrária à religião, mas, biblicamente, poderemos considerar pecado como sendo todo e qualquer delito praticado contra Deus e ou relacionado à sua pessoa. Então, o pecado é bastante abrangente, bastante atual e pode ser resumido em toda ação ou qualquer coisa feita relacionada contra a vontade do Deus Criador. É isso aí. A nossa segunda pergunta é: qual o impacto do pecado para o mundo?
já que na primeira pergunta você trouxe a definição da palavra pecado e afirmou que este ainda existe em pleno século XXI. Então, fazendo jus a esta afirmativa, qual o impacto do pecado para o mundo? Essa é a nossa segunda questão. Ora, o pecado, a origem do pecado, que, como todos sabem pela Bíblia, começa em Adão, através da desobediência. O pecado, como sendo iniquidade ou transgressão, começa pelo um princípio chamado desobediência. Isso constitui-se, portanto, o pecado. E desde que o primeiro homem, então, transgrediu os mandamentos de Deus, uma recomendação de Deus, no princípio, através de Adão, o primeiro homem, a partir dali, então, o pecado, Nayane, trouxe consequências no sentido universal, consequências extremamente impactantes, pois foi algo que não ficou restrito a Adão ou a sua descendência, mas a natureza pecaminosa passou a fazer parte da vida de todos os seres humanos. Se a gente for voltar para Gênesis capítulo 3, depois que Deus deu aquela sentença para a terra, que passou a existir espinhos, para a serpente, que andará rastejando, a sentença para a mulher com dores de parto, ao homem de se alimentar então do seu próprio esforço, através do suor do seu rosto, e também para o diabo, que foi prometido a ele, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas entre tudo isso, o que predominou e predomina até hoje é uma natureza pecaminosa, que passou por todos os homens. E eu quero deixar registrado, eu quero falar dessa abrangência baseado em Romanos capítulo 3, os versículos 10, 11 e 12, para vermos um pouco da dimensão desse pecado. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Veja, Nayane, que o impacto do pecado no ser humano, na sua natureza, foi catastrófica. O homem passou então a vir com essa natureza do pecado. Então, quando a gente vai, por exemplo, para esse mesmo capítulo, agora o versículo 23, que é um versículo mais conhecido, o apóstolo Paulo disse aos irmãos romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que todos os homens pecaram. E o impacto desse pecado é tão grande que o apóstolo, no capítulo 6 e 23 desta mesma epístola aos Romanos, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observe então, Nayane, que o pecado tem uma abrangência muito grande, envolveu todos os seres humanos, trouxe junto com isso a morte, a separação de Deus, que é um dos outros impactos, que é o mais grave de todos. O homem, a pecar, ele passou então a criar barreiras que o separava de Deus. Isaías 59, versículo 2, ele afirmou que os vossos pecados fazem divisões. Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso é uma consequência, um dos impactos do pecado. Separação do homem de Deus, uma natureza pecaminosa, e isso tudo resultando em morte, que é o prêmio que o pecado trouxe ao homem. A morte, a separação de Deus. É isso aí. A nossa terceira questão é: o homem peca apenas por ignorância ou falta de conhecimento?
Ora, nós sabemos que o homem erra também por falta de conhecimento, por falta de conhecer a verdade, mas não é só por isso. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um procedimento errado em qualquer que seja a área, por exemplo. Ele pode errar, um descumprimento do mandamento, mas este ou esta não é a desculpa para os pecadores. Veja bem, nós vimos aqui que, por exemplo, o pecado é iniquidade, transgressão da lei. Aí você me diz, então, obviamente, o homem, se não tivesse a lei, a lei escrita, quando a gente fala de lei escrita, o homem não pecava. Eu quero te convidar para o livro de Romanos, no capítulo 2, os versículos 14, 15 e 16, para vermos se o homem peca só pela ausência de conhecimento ou ignorância. Não. A Bíblia diz, né, por exemplo, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Aquilo que o homem praticou sem ter o conhecimento de Deus, Deus não leva em conta. Mas por quê? Tem um dispositivo, Nayane, que é capaz de ajudar mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho a fazer algo certo ou não. Mas quando a gente diz que o homem só peca por falta de conhecimento, digo que não. Sabe por quê? Porque tem hora que o homem sabe que é errado, mas ele pratica a si mesmo. Ou seja, o homem sabe que, por exemplo, matar, além de ser pecado, é uma transgressão, é um crime. O homem mata mesmo assim. Então, o homem não só peca por falta de conhecimento. O homem peca contra a sua própria consciência. O homem peca contra os seus próprios princípios. Essa é a natureza pecaminosa. Mas agora vamos ver, tratando-se daqueles que nunca receberam, por exemplo, uma Bíblia na mão, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca pegaram a Bíblia para ler, que nunca ouviram, como é que eles sabem se estão fazendo algo certo ou errado? Como é que ele vai ser julgado por Deus? Como é que Deus vai julgar essas pessoas na eternidade? A resposta está aqui agora, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Veja o que diz aqui. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, quando os gentios não tinham a recomendação bíblica, por exemplo, mas eles faziam algo que era certo, mesmo sem ter um manual. Mas os gentios faziam algo que estava sendo recomendado pela lei que eles não conheciam. Vamos continuar. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, mesmo sem ter essa lei física para conferir como recomendação ou regra de vida, não tendo eles a lei. Ele não tinha uma lei física, mas mesmo assim eles praticavam. Então, aquela prática, aquele hábito dele, aquele costume, é a lei que eles têm. Então, vamos continuar. Os quais mostram a obra da lei escrita, Nayane, no seu coração. Observe. Está dizendo, olha, os gentios, mesmo não tendo uma lei física para conferir, quando se fala que o gentio, fala de outras pessoas que não tinham em suas mãos a Torá, por exemplo. Podia ser os judeus mesmo? Os gentios, todos os judeus possuíam a Torá. Esses gentios não é o judeu. Os gentios na Bíblia é referido a outras nações que não fazem parte do povo judeu. Se existe, por exemplo, hoje nós temos judeus messiânicos, aqueles que acreditam no Messias ou não, mas mesmo assim eles não são considerados gentios. Mas no contexto bíblico aqui, esses gentios eram, por exemplo, os gregos, os romanos, outras pessoas que não eram descendentes do judeu. Então ele continua dizendo, olha, os quais mostram as obras da lei escritas no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Veja que profundidade, quer acusando-lhe, quer defendendo-os. Observe, Paulo estava dizendo, irmãos, quando os gentios praticam algo que a lei recomenda, mesmo sem ele ter a lei em mão, aquele ato dele é considerado como uma lei para eles. Ou seja, ele sabe, o seu coração sabe disso, e a sua consciência dá tipo, Nayane, a confirmação, isto é certo ou errado. Isso, a consciência do homem é capaz
de dar essa direção. Aí ele prossegue para fechar. Quer acusando, quer defendendo, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Resumindo, o homem não erra só por ignorância, por desconhecimento, pois ele erra conscientemente, mesmo sabendo que é errado. E aqueles que não receberam o Evangelho, não têm uma lei física, não têm conhecimento da lei, mas o seu coração, com a sua consciência, atesta para ele, afirmando se é certo ou errado, se deve praticar ou não. Agora, claro, Nayane, que o homem nem sempre vai obedecer à sua consciência. Mas aí é mediante isso que Deus vai julgar cada um, aqueles que não tiveram oportunidade de receber a mensagem. É isso aí. A nossa quarta pergunta é: se todos os homens pecaram, e Jesus, ele pecou, Natanael? Boa pergunta. Nós vemos aqui, falamos Romanos 3:23, que todos pecaram, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Nós falamos de Romanos capítulo 3, versículo 10 a seguir, onde fala que não existia nenhum justo, sequer ninguém. Todos se desviaram, se extraviaram do caminho da verdade. Mas, Nayane, quando se trata de Jesus, Jesus não pecou. Mas não sou eu que estou estabelecendo isso, é a Bíblia. Vamos conferir então? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Nayane, diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Nós sabemos que Cristo se fez maldição, ou seja, ele assumiu uma culpa que era nossa, mas ele não desobedeceu, ele não transgrediu. Jesus não pecou. Então, se alguém anda dizendo por aí que Jesus foi um homem comum, que errou, que falhou, essa parte está errada, está equivocada. A Bíblia Sagrada nos dá várias afirmações que Jesus não pecou. Quer ver uma outra? Vem comigo. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Hebreus 7, 26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aqui o autor, Nayane, está falando de Jesus. Ele fala da dinâmica do sacerdote na antiguidade e ele diz que Jesus ofereceu-se de uma vez por toda. Ele ofereceu-se em sacrifício, e não precisando hoje a gente se oferecer, ofertar, fazer oferendas pelos nossos pecados, porque ele se ofereceu, se prontificou e como sumo sacerdote, ele cumpriu o que tinha que ser feito. Ele cumpriu a palavra de Deus se entregando por nós. Portanto, ele é inocente, ou seja, não tinha pecado. Ele é imaculado, sem defeito, sem mácula. Ele é separado dos pecadores, ou seja, não era um pecador, não era como os demais homens. Ele era sem pecado e feito mais sublime do que os céus. Ou seja, meus amigos, está nitidamente comprovado: Jesus não pecou. Ele é o Cordeiro imaculado, sem defeito, aquele que se entregou como oferta pelos nossos pecados. Portanto, todos os homens pecaram, homens comuns, lembrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu nome veio do céu, ele veio do céu com o propósito de salvar a humanidade que estava perdida. Então, Jesus não pecou. A questão 5 nos diz o seguinte: existem soluções para o pecado? Onde ela está? Ora, nós vemos
na Bíblia Sagrada, nos versículos iniciais que lemos de Romanos 3, 23, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a gente continuar lendo estes mesmos versículos, nós já vamos acabar tendo, Nayane, a resposta de onde está a solução. Por exemplo, 3 e 24 de Romanos diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, existe solução, sim. A solução chama-se Jesus. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Quando a gente vai para o primeiro livro, como está organizado o Novo Testamento na Bíblia Sagrada, a Bíblia começa falando no versículo 18 a seguir do nascimento de Jesus. E diz: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus se manifestou para nos trazer salvação. Romanos nos dá essa direção, dizendo que através da redenção de Cristo, através de Cristo, nós temos a oportunidade de encontrar a solução. Neste mesmo livro, no mesmo versículo que nós lemos aqui, 6:23 de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. A continuidade desse mesmo verso diz: mas o dom gratuito, de graça, algo que Deus dá sem custo algum, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente vai para o Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus, ele próprio falou: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas ele afirmou: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quando a gente vai para a primeira epístola universal de João, nesse mesmo capítulo 3 que nós lemos no início dessa abordagem, nós vemos aqui claramente que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. O versículo 8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando a gente fala do diabo, a pessoa pensa em um monstro exagerado, mas o diabo significa inimigo. A palavra diabo significa inimigo. Então, quando a gente comete pecado, Nayane, a gente está indo de encontro a Deus. Ou seja, é por isso que todos os homens pecaram, todos os homens se viraram contra Deus num ato de desobediência. Mas foi por isso que Jesus se manifestou. Diz assim a continuidade do versículo: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então existe uma solução para o pecado. A solução chama-se Jesus. Ele veio para nos purificar. Ele veio para mudar o nosso estado. A Bíblia nos assegura nessa mesma epístola de João, nessa primeira epístola, no capítulo 1, agora os versos 8 a 10, Nayane, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí ele continua: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então existe a solução chamada Jesus. Resta-nos confessarmos a Ele os nossos pecados, crendo de que Ele é capaz de nos perdoar. Né? E eu aprendi desde cedo que para um grande pecador existe um grande Salvador. E este Salvador chama-se Jesus Cristo. É isso aí. A nossa última questão é: ao aceitar essa solução, o indivíduo precisa fazer algum esforço ou é uma luta diária com o auxílio de Jesus para se resistir ao pecado? Ora, Nayane, nós vimos aqui que Jesus, como solução, ele já fez o sacrifício pelos nossos pecados. Mas isso não significa que ele morreu na cruz, que ele entregou a sua vida e que agora a gente não precisa, por exemplo, ter uma vida de disciplina, de dedicação. Claro,
para conquistar a salvação, Jesus já fez o que deveria ser feito, aquilo que, aliás, nós não podíamos pagar. Agora, enquanto estivermos neste mundo, Nayane, há uma guerra tremenda, como na linguagem popular, há uma guerra implacável. O nosso lado espiritual com o nosso lado carnal. E este lado já é falado por Jesus, por exemplo, quando esteve aqui, ele disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente vai para esse sentido, Jesus, mesmo após morrer, ele ofereceu-se pelos nossos pecados. Há esta solução, mas temos um papel a cumprir. Temos que resistir a essas obras más. Ou seja, sujeitar a Deus na linguagem bíblica, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o pecado da mesma forma. Nós temos hoje essa solução acessível, Jesus, a nossa solução, mas é preciso que recebamos esse sacrifício. Não basta eu saber que existe um remédio. Eu gosto sempre de usar essa expressão. Não basta eu saber que existe um remédio para que eu receba a cura. É preciso que eu experimente aquele remédio, aquele antídoto. Assim é com a nossa natureza humana. Todos nós temos o nosso lado espiritual, o nosso espírito que tende-nos a levar para Deus, a inclinação para a vida, e temos a natureza da carne, que tende-nos a levar para a morte. E isso está bem definido, por exemplo, no capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo começa a dizer que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E há várias definições que não vamos falar aqui, pois não é a temática, mas deixando bem claro que a solução existe, mas que o homem deve lutar por isso. E isso, Nayane, mesmo aqueles que se dizem cristãos, têm uma luta diária para até então superar este lado pecaminoso, pois todos nós temos essa natureza pecaminosa. Mas, para não responder só nessas colocações já citadas, eu quero citar um exemplo clássico do apóstolo Paulo, esse mesmo que nós estamos usando como referência. Veja um pouco disso quando ele descreveu aqui na carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 até o 25. Eu peço a sua paciência só para a gente meditar. Eu só vou passar aqui rapidamente sobre esse verso onde ele sintetiza o sentimento dele com essa natureza pecaminosa. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Aí ele diz: porque o que eu faço não aprovo, mas o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aí ele vai prosseguindo nessa abordagem e ele lamenta. No versículo 20 ele diz: e se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o apóstolo cita aqui essa guerra implacável. Aqui estamos falando de um homem de Deus, de um escritor que mesmo em prisão consolou a igreja, escreveu para a igreja. Então ele sabia que existe esse lado do homem que ele se chamou até de miserável. No versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a solução existe, como a única opção, aliás, Jesus, mas é preciso lutar diariamente para vencer essa força da carne. E ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele disse: me esforço, mas ainda estou sujeito à natureza do pecado. Mas quando a gente vive para Deus, sacrificando esse lado pecaminoso, mesmo errando e falhando, nós vamos superando. E a graça de Deus, através da fé que temos nele, nos garante a nossa salvação. Então, a solução existe, mas não é um toque de mágica. O sacrifício foi feito por Jesus para nos dar a salvação. Agora, nós, ao recebermos, precisamos ter uma norma de conduta diária, andando lado a lado, mortificando o nosso lado mau e vivificando no Espírito, vivendo para a glória de Deus. É isso aí, boa esta palavra. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo encontro.